Este programa usa os mecanismos de ação para discutir e comparar os benefícios clínicos dos antidepressivos. A ação farmacológica dessas drogas pode ser usada para prognosticar o perfil dos efeitos terapêuticos, bem como dos efeitos colaterais. Quero notar, no entanto, que somente os estudos clínicos podem demonstrar minuciosamente as diferenças no perfil dos efeitos colaterais dos antidepressivos. Apesar de existirem mais de 2 dúzias de agentes antidepressivos conhecidos, agrupados em diversas classes farmacológicas, a maioria dos progressos terapêuticos recentes é baseada sobre a farmacologia dos sistemas noradrenérgico e serotonérgico. Neste vídeo será enfatizada a psicofarmacologia da noradrenalina e da serotonina, bem como dos antidepressivos relacionados. A explicação clássica para a base biológica da depressão é a hipótese da monoamina. Esta afirma que a depressão é causada por uma deficiência de serotonina, de noradrenalina ou ambas. À esquerda está um neurônio serotonérgico liberando serotonina. À direita está um neurônio noradrenérgico liberando noradrenalina. A bomba de recaptação cíclica transporta neurotransmissores de volta para o neurônio pré-sináptico após a liberação dos mesmos. Um corolário para a hipótese da monoamina é que todo antidepressivo conhecido pode aumentar os níveis de serotonina, os níveis de noradrenalina ou ambos. Quase todos os antidepressivos agem bloqueando a recaptação da noradrenalina, da serotonina ou de ambos. O primeiro antidepressivo foi descoberto casualmente nos anos 50. Os mais de 40 anos que se passaram desde então viram o desenvolvimento de mais de 20 agentes. A psicofarmacologia de 4 classes principais de antidepressivos usados atualmente será explicada em ordem cronológica. São eles os antidepressivos tricíclicos, ou ADTs, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ou ISRs, o inibidor de recaptação da noradrenalina e serotonina, ou IRNS, e o antidepressivo noradrenérgico e serotonérgico específico, ou NASA. Os antidepressivos tricíclicos têm 5 ações, 2 desejadas e 3 indesejadas. As 2 ações desejadas incluem a inibição da recaptação da serotonina e a inibição da recaptação da noradrenalina. As 3 ações indesejadas são antagonismo alfa-1, causando tonturas, hipotensão e sonolência, ações antihistamínicas H1, resultando em ganho de peso e sonolência, ações anticolinérgicas muscarínicas, M1, causando constipação, visão turva, boca seca e sonolência. Os ISRS revolucionaram o tratamento da depressão. As propriedades farmacológicas problemáticas dos ADTs foram removidas. Os resultados foram drogas com ação unicamente sobre a serotonina, tornando-as seguras no caso de superdosagem. Um tema unânime para as ações terapêuticas de antidepressivos serotonérgicos é o receptor de serotonina 5-HT1A, na RAF. A RAF é o centro de todas as vias serotonérgicas e o receptor de serotonina 5-HT1A, que lá se encontra, aparentemente controla a saída de serotonina de cada via, mediando várias ações terapêuticas. No entanto, quando a bomba de recaptação de serotonina é bloqueada, os níveis de serotonina aumentam em todas as sinapses em qualquer via através do cérebro. A serotonina atua em 3 receptores chaves de serotonina, não só no receptor de serotonina 5-HT1A, mas também no receptor de serotonina 5-HT2 e no receptor de serotonina 5-HT3. Uma parte deste aumento de atividade dos receptores de serotonina é benéfica e pode ser responsável pelas amplas ações terapêuticas de antidepressivos serotonérgicos. Por outro lado, aumentar os níveis de serotonina em outras vias e através de outros receptores, especialmente os receptores 5-HT2 e 5-HT3, pode causar efeitos secundários indesejados. Assim, o aumento dos níveis de serotonina no receptor 5-HT2 e a projeção serotonérgica da RAF para o hipocampo e área límbica pode mediar a curto prazo uma piora da ansiedade.
Esta parece ser principalmente uma ação imediata, já que é frequentemente seguida por um prazo mais longo de melhora da ansiedade em muitos pacientes e que se deve presumivelmente a uma adaptação mais tardia nesta mesma via. Receptores 5-HT2 em outra via serotonérgica a partir da RAF para os centros do sono na base do cérebro podem mediar mudanças no sono. Estas mudanças poderão incluir interrupção abrupta das ondas lentas do sono e aumento dos despertares noturnos, bem como sonolência durante o dia devido à falta de um sono reparador durante a noite. Os receptores 5-HT2 na via serotonérgica que se projeta da RAF do mesencéfalo para os gânglios da base podem causar agitação e alteração motora, também conhecida como acatisia. Finalmente, neurônios serotonérgicos da RAF também se projetam para baixo na medula espinhal. Ali eles podem interagir com os receptores 5-HT2 e neurônios que mediam aspectos do funcionamento sexual. Quando a serotonina é aumentada nesta via, pode causar disfunção sexual, particularmente retardo no orgasmo e na ejaculação. Sintomas gastrointestinais também fazem parte do perfil dos efeitos colaterais da serotonina. Especificamente, o aumento de serotonina no centro do vômito na base do cérebro e na via serotonérgica a partir da RAF para o hipotálamo pode mediar perda de apetite, bem como produzir náusea e, em alguns casos, o vômito. Estas vias serotonérgicas parecem liberar serotonina nos receptores 5-HT3, a fim de causar estes sintomas. Outros efeitos colaterais gastrointestinais mediados pelos antidepressivos serotonérgicos são cólicas e diarreia produzidas pelo estímulo dos receptores 5-HT3 no próprio intestino. Deste modo, a estimulação do receptor 5-HT3, seja no cérebro ou no próprio intestino, pode produzir vários efeitos colaterais gastrointestinais. Os anos 90 têm visto o reaparecimento daqueles antidepressivos chamados de ação dupla, que atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina. O inibidor da recaptação da noradrenalina e serotonina, ou IRNS, tem propriedades farmacêuticas bastante similares aos antidepressivos tricíclicos, a saber, bloqueio da bomba de recaptação de serotonina e da bomba de recaptação da noradrenalina. No entanto, este agente não possui as propriedades antihistamínicas, anticolinérgicas e antiadrenérgicas dos antidepressivos tricíclicos. Alguns dados clínicos sugerem uma maior eficácia do que os ISRS em altas dosagens, segurança em superdosagem e um perfil de efeitos colaterais similar ao dos ISRS. Pesquisas sobre novos mecanismos para aumentar a transmissão tanto da noradrenalina quanto da serotonina também resultaram no NASA, um antidepressivo noradrenérgico e serotonérgico específico, exemplificado pela mirtazapina. As ações farmacológicas predominantes deste agente são antagonismo alfa-2, antagonismo histamínico H1, antagonismo de 5-HT2 e antagonismo de 5-HT3. A fim de explicar o mecanismo inovador pelo qual a mirtazapina aumenta tanto os níveis de serotonina quanto os de noradrenalina, é necessário compreender o funcionamento fisiológico do receptor alfa-2. Normalmente, o receptor alfa-2 detecta a quantidade de noradrenalina que é liberada e quando o nível de noradrenalina se eleva o suficiente para estimular este receptor, o mesmo interrompe a liberação de noradrenalina. A noradrenalina também pode estimular um receptor alfa-2 em um neurônio serotonérgico. De forma similar, quando os níveis de noradrenalina aumentam suficientemente, isto faz com que os mesmos interrompam a liberação de serotonina. A mirtazapina bloqueia estas ações da noradrenalina sobre os receptores alfa-2, tanto nos autorreceptores nos neurônios noradrenérgicos, quanto nos heterorreceptores nos neurônios serotonérgicos. Assim, quando a mirtazapina desloca a noradrenalina do autorreceptor alfa-2 em um nervo noradrenérgico, ela não mais permite que a noradrenalina iniba aquele nervo. O mesmo acontece em um nervo serotonérgico, onde o deslocamento de noradrenalina do heterorreceptor alfa-2 faz com que a noradrenalina não mais iniba aquele nervo. Uma outra forma de colocar isto é que a mirtazapina faz com que ambos os nervos sejam desinibidos e, assim sendo, uma grande quantidade de noradrenalina e serotonina pode ser agora liberada.
Ao rever as ações da mirtazapina, deveria estar claro agora que as propriedades antagonistas alfa-2 são de suma importância na mediação dos efeitos terapêuticos da mirtazapina. De fato, as consequências clinicamente importantes do bloqueio dos receptores alfa-2 são as ações antidepressivas através do aumento da neurotransmissão, tanto noradrenérgica quanto serotonérgica. A mirtazapina não só bloqueia os receptores alfa-2, mas ao contrário dos ISRS e dos IRNS, também bloqueia os receptores 5-HT2 e os receptores 5-HT3. Acredita-se que o bloqueio dos receptores 5-HT2 alivia a ansiedade, restaura as ondas lentas do sono e previne a agitação, acatisia ou disfunção sexual. O bloqueio dos receptores 5-HT3 alivia a náusea, distúrbios gastrointestinais e diarreia. Pelo fato da serotonina estar aumentada pelo bloqueio alfa-2, isto leva a um claro estímulo de receptores serotonérgicos tipo 5-HT1A, enquanto bloqueiam-se os receptores 5-HT2 e 5-HT3. Por fim, a mirtazapina bloqueia os receptores de histamina. As consequências clinicamente importantes disso são causar sedação e ganho de peso. Isto significa que poderá haver um uso menos preferencial de mirtazapina em pacientes com hipersonolência, retardo motor, lentidão cognitiva e nos que estão acima do peso. Por outro lado, o bloqueio do receptor alfa-2, juntamente com o bloqueio dos receptores 5-HT2 e 5-HT3, prevê um perfil terapêutico favorável para a mirtazapina em pacientes depressivos com ansiedade, agitação ou insônia. Esta ação pode também ajudar aqueles pacientes que têm disfunção sexual induzida pelo ISRS, náusea ou distúrbios gastrointestinais. A mirtazapina pode, possivelmente, ser útil para pacientes com ataques de pânico, perda de peso e para aqueles com depressão severa, pois a mirtazapina intensifica 2 neurotransmissores e não somente um. O aumento da compreensão de como agem os antidepressivos resultou no ressurgimento dos antidepressivos de dupla ação, demonstrando eficácia similar aos bons e velhos tricíclicos, acompanhados de um perfil de segurança e tolerabilidade muito melhorado. Este vídeo utilizou conceitos farmacológicos não só para explicar como as 4 classes principais de antidepressivos efetuam a mediação de seus efeitos antidepressivos, mas também como podem ser explicados seus efeitos secundários. Eu espero que um conhecimento mais profundo das classes de antidepressivos e de seus diferentes mecanismos de ação farmacológica possa ajudá-lo na seleção de drogas através de previsões racionais de eficácia e tolerância. Para leitura complementar, consulte os livros Psicofarmacologia e Psicofarmacologia dos Antidepressivos, do professor Stephen Stahl.